Mas vamos ver o VT do Lula que repercutiu e a Mara é que vai comentar em seguida. Roda aí, Paty. Temos o VT do Lula, deixa eu ver se você tem um número, Paty, é o VT 4 do presidente Lula, vamos ver. Que eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria, é para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com criança, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. E aí, Mara? Há um bastidor aqui para os professores. O Afonso estava em dúvida se colocava o vídeo ou não, porque Lula falou putaria. Você já viu que o Afonso ele é todo, né? Ele é todo assim, tiozinho, todo. Ele nem parece que tem 20 anos de idade, porque ele é todo tiozinho, assim, todo. E aí ele, não, será que a gente coloca? Ele falou putaria. Eu falei, Afonso, pode colocar sem problema. Mas sabe o que eu achei interessante nesse discurso do Lula? Me pareceu que ele caiu nessa armadilha dessa extrema-direita, entendeu? Assim, não que caiu, mas que ele está tentando contrapor isso, entende? Isso, de fato, é uma coisa que está preocupando muito Lula, esse discurso da extrema-direita, sabe? De que a esquerda quer ensinar putaria, entendeu? É isso. Eu acho que ele está tentando combater isso, não sei. Eu acho uma pena que o debate no país tenha sido arrastado para esse ponto, porque você tem uma população que envelhece, um país que não cresce há décadas, assim, consistentemente, então, assim, não enriquece, vai envelhecer se antes ter enriquecido, você ainda tem uma população de miseráveis muito grande, gente, enfim, perdendo, passamos por uma recessão fortíssima, mas a verdade é que nunca conseguimos um crescimento exuberante e sustentável. Você vê que mesmo o processo de inclusão no primeiro governo Lula, o próprio governo PT entrega lá no governo Dilma. Tá? A gente pode discutir isso, porque foi, porque não foi, enfim, as medidas, mas o fato é que isso aconteceu. E foi uma recessão muito profunda, muito da inclusão que foi conseguido foi entregue, foi devolvido depois dessa recessão. E aí a gente fica nisso, a gente fica discutindo o que é putaria, entendeu? Queria te ouvir, Glauco. Então, mas tem uma questão que eu acho que importa muito nisso que ele está falando, que porque parte desse discurso, assim, ele tem dito muito sobre reorganizar e montar de novo o que foi desmontado, né? E o setor cultural no Brasil, do ponto de vista da organização dele, claramente passou por isso, né? O Ministério praticamente acabou, né? Tinha uma secretaria, foi ocupada por gente que se preocupava com tudo, menos com promover evento cultural. E evento cultural, ele tem uma característica difícil no mundo inteiro, e aí não é só no Brasil, né? Ele tem uma característica como setor da atividade econômica, que ele depende de financiamento estatal, ele depende de incentivo público anterior, porque não tem como uma obra de arte ou público, né? Não tem condição de depender só de ingresso, né? Isso no mundo inteiro, isso não é no Brasil, isso não é uma característica nossa. E aqui no Brasil isso se tornou palavrão, você não pode falar. Lei Rouanet, se alguém disser que recebeu o incentivo da Lei Rouanet, a pessoa ela vai ser provavelmente cancelada, né? Então, quer dizer, conseguiu-se acabar com o que poderia existir de apoio popular, né? Ou pelo menos para uma parcela grande da população. E pessoas falando, sabe, gente dizendo que a Lei Rouanet foi inventada pelo Fernando Henrique. Quer dizer, assim, as coisas vão sendo, vai virando um monte de mentira em cima, né, de história, bom, das fake news todas, mas enfim, de versões aí,
que, assim, é difícil você também passar imune por isso, né? Então, claro, as questões econômicas são importantes, não tem a menor dúvida disso, né? E elas são centrais e talvez venham em primeiro lugar até. Mas é difícil você ver esse tipo de coisa acontecer sem ter reação, né? Sem que ele reaja sabendo que como presidente está na mão dele fazer mesmo, né? Então essa é uma coisa talvez que nesse sentido tenha mais clareza para ele do que talvez um modelo econômico novo ou alguma coisa assim, de que isso deve ser feito induzido pelo Estado e que se não for assim não vai acontecer. Então você vê a quantidade de editais, essas novas leis de incentivo, Aldir Blanc, o Paulo Gustavo, elas precisam continuar recebendo dinheiro, elas precisam receber esse dinheiro, porque senão os projetos não viram e vai virar em municípios, né? A Lei Paulo Gustavo ela é transferida para as prefeituras, então são editais que os municípios fazem, então é no interior do Brasil que isso vai acontecer, nós não estamos falando das grandes cidades, nós estamos falando de... né? Então também tem impacto econômico. Não é um modelo econômico pelo qual, né, a gente... Não é disso que você está dizendo, né? Mas eu entendo que tem a repercussão econômica, inclusive. Então, é preciso ser liderado pelo Estado, é preciso que ele puxe isso, é preciso que remonte, que reestruture isso mesmo. E aí eu entendo que isso tem esse lugar, sentido, porque o que é muito curioso é que foi desmontado, né, por um governo que governou durante a pandemia, quando a gente mais assistiu televisão. Que foi quando mais tempo nós ficamos na frente da televisão assistindo, consumindo produtos culturais, vendo música, ficando em casa porque não tinha outra coisa para fazer, as pessoas conseguiram não vincular uma coisa com a outra. Então veja só, assim, como é uma coisa grande isso. Eu acho que foi pior do que desmontado, né? Ele foi reorientado para produções altamente questionáveis. Mas o meu ponto, eu acho que é importante o trabalho do governo para remontar isso, inclusive economicamente, que é um setor importante da economia, mas o que eu acho é que Lula não precisa entrar... Pô, a gente tem produções maravilhosas, vencedoras de prêmios internacionais, entende? Artistas respeitados no mundo inteiro. Então, ele não precisa ficar se defendendo de... Porque o que? Nelson Rodrigues é putaria? Vamos lá, Nelson Rodrigues é putaria? Entende? Não dá para dizer isso, entende? É muito louco isso, você entrar e você deixar se arrastar por essa narrativa. Esse é o meu ponto. Eu acho que Lula ele pode trazer, entendeu? E eu não sei avaliar isso, mas eu acho isso tudo muito louco. Eu até brinquei, eu tive recentemente em Genebra e tive fazendo um trabalho aí sobre os reformadores protestantes, né? E se os evangélicos no Brasil conhecessem o trabalho dos reformadores protestantes, eles iam ficar de cabelo em pé, entendeu? Eles iam ficar de cabelo em pé, porque eles abominam boa parte do que os evangélicos, essa extrema direita evangélica fala aqui, entende? Por exemplo, eles falavam que as imagens eram importantes para os analfabetos entenderem a história da Bíblia. Uma série de coisas que é distorcida aqui no Brasil, uma coisa louca, enfim. E eu acho que Lula não deveria ser... Ele tem que liderar, ele tem estatura para liderar, entende? Ele não precisa ficar na defensiva o tempo inteiro. Ele tem estatura, ele pode entrar e falar, olha aqui quantos prêmios o Brasil tem, artistas reconhecidos, nós vamos remontar isso aqui, cinema brasileiro, e o teatro, e a música, e o que for. Ele tem isso, enfim. Mas eu tô meio amarga hoje, né, com essas coisas, eu tô assim um pouco pessimista, para falar a verdade. Eu não quero cessear a sua fala, Thiago, eu quero muito te ouvir, na verdade, só que daqui 2 minutinhos nós temos o agendamento, porque a Mara está trabalhando muito aqui no My News, ela vai ter a terceira parte da entrevista com o Ciro Gomes, então vai ter o redirecionamento, mas eu queria te ouvir sobre essa questão da cultura, por favor. E agora, eu já falei umas 2 ou 3 vezes aqui que eu estava alinhado com o Glauco, agora eu vou falar que eu estou totalmente alinhado com a Mara. Assim, Mara... consegui convencer o Thiago. Tô brincando, Thiago, tô brincando. Não, que a questão é essa, o Lula poderia ter feito um discurso maravilhoso, excelente sobre esse, né, enfim, sobre esse pacote de investimentos, sem entrar nesse assunto, sem entrar nessa questão.
ele é justamente isso. Ele tinha o ponto central para mim, o ponto focal é a dimensão econômica desse processo que está sendo recolocado, né? O investimento, a retomada, né? Aí do setor da cultura. Ele não precisava entrar nesse terreno, né? Digamos assim. Porque, primeiro, por que eu acho que isso aí, como você falou, ele caiu nessa armadilha, né? Enfim, agora, não sei se foi você ou o Afonso que comentaram isso, ele meio que caiu nessa armadilha, né? Que foi montada pela extrema-direita, e que não só ele, como outros políticos aí do PT também têm caído, né, em certos momentos, em certos contextos. Então, assim, essa coisa de falar da putaria, né? Enfim, isso é uma bobagem tão grande que eu acho que, assim, o pior de tudo se ele estava fazendo algum aceno para a ala mais conservadora do eleitorado, a grande verdade é que eu acho que isso não vai fazer diferença nenhuma. Né? Enfim, do ponto de vista eleitoral, o Lula não capitaliza em cima disso, o Lula não capitaliza eleitoralmente fazendo esse tipo de discurso. Esse, para mim, é o ponto. Assim como alguns parlamentares de esquerda que votaram, por exemplo, a favor das saidinhas, desculpa, que votaram para derrubar o veto do Lula, né, sobre as saidinhas, não vão capitalizar eleitoralmente em cima disso. Porque essa pauta é uma pauta da extrema-direita, enfim, não é uma questão que o Lula deveria entrar. Né? Então, assim, eu acho que e isso aí é uma coisa que eu concordaria, né, que a gente poderia dizer assim, ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Né? Não ficar calado, mas ele poderia ter levado o foco do debate para outra dimensão. Né? Não para essa questão dessa agenda moral que está supostamente embutida, né? Até porque, venhamos e convenhamos, boa parte do que ele está chamando de, né, enfim, dessa putaria aí, vamos lembrar que uma parte importante dessa produção cultural, ela toca em questões que, inclusive, têm contribuído para mudar a percepção da opinião pública sobre alguns temas, como, por exemplo, a questão da transfobia, né, a questão da homofobia, ou, por exemplo, essas próprias questões sobre o debate sobre o aborto. Então, assim, de fato, não é um tema que, assim, ele realmente mandou mal, né? Se ele mandou mal, né? Enfim, digamos assim.